Há transformações que chegam como tempestades, bagunçando tudo e exigindo atenção imediata. E há outras que chegam como a noite, sem aviso, sem barulho, sem espetáculo. Este vídeo fala desse segundo tipo de mudança. A que não grita, não se mostra, mas com o tempo transforma tudo por dentro. Durante séculos, o óleo de rícino foi visto como um óleo profundo. Ele não era usado para embelezar a superfície, nem para gerar efeitos rápidos. Era usado como um óleo de restauração, um óleo que conversa com o corpo lento, com aquilo que ficou pesado, endurecido ou parado ao longo do tempo. Em muitas tradições antigas, entendia-se que o verdadeiro poder desse óleo não estava em uma única aplicação, mas na repetição consciente, no gesto diário que lembra ao corpo que ele pode relaxar e se reorganizar. Hoje vivemos em uma cultura que exige resultados imediatos. Queremos sentir alívio agora, ver mudanças agora, notar efeitos agora. Mas o corpo não responde à pressa. O corpo responde à constância, ao cuidado contínuo, às mensagens repetidas, sem violência. Por isso, este ritual não é algo para uma única noite. Ele é proposto como um ciclo de 7 dias, um tempo simbólico e prático, que permite que o sistema interno comece a confiar e a soltar. 7 dias aplicando óleo de rícino com atenção não são um truque nem um remédio milagroso. São uma conversa prolongada com o corpo. A cada dia você diz a mesma coisa com as mãos e com a presença. Você não precisa se contrair, não precisa resistir, pode descansar. Quando essa mensagem se repete, algo começa a mudar de forma silenciosa, quase imperceptível no início. Nem sempre isso aparece logo no espelho, nem sempre dá para explicar com palavras. Às vezes não existe um antes e depois impressionante, mas surgem sinais sutis. Uma respiração mais profunda, um abdômen menos rígido, um sono mais pesado, emoções que já não pressionam por dentro com a mesma força. O corpo começa a agir como se tivesse recebido permissão para afrouxar. Este vídeo não promete curas nem soluções mágicas. Não substitui tratamentos médicos nem vende fantasias. O que ele propõe é algo mais antigo e mais honesto, um ritual de restauração corporal e energética baseado no toque, na repetição e na escuta. Vamos explorar o que o óleo de rícino representa simbolicamente, porque o ciclo de 7 dias cria um efeito acumulado e quais mudanças costumam surgir quando ele é aplicado com constância e presença real, porque as mudanças mais profundas nem sempre fazem barulho. Às vezes não se anunciam, às vezes não aparecem de imediato. Às vezes, simplesmente acontecem em silêncio, quando o corpo finalmente sente que pode baixar a guarda. Muito antes da obsessão moderna por resultados rápidos, as culturas antigas já sabiam de algo essencial. O corpo não se repara pela força, mas pelo diálogo. O óleo de rícino surge nesse contexto como uma substância ritual, não como um produto comum. Ele não era visto como uma solução pronta, mas como um meio, algo que ajuda o corpo a lembrar sua capacidade natural de se reorganizar quando recebe tempo, calor e presença. Em antigas tradições do Mediterrâneo, do Oriente Médio e da África, óleos mais densos eram usados para trabalhar o que é profundo. Não eram aplicados de qualquer jeito, eram aquecidos entre as mãos, usados em silêncio, espalhados lentamente. O gesto era tão importante quanto a substância. O óleo de rícino, em especial, era valorizado por seu peso simbólico. Ele não é leve, não some rápido, não desaparece logo, ele permanece. E essa permanência era vista como uma qualidade espiritual. Aquilo que permanece sustenta. Aquilo que sustenta permite que algo relaxe sem desmoronar.
Em muitas visões antigas, acreditava-se que o corpo guarda tensões não só físicas, mas também memórias de esforço, medo e contenção emocional. O abdômen, a região lombar e o ventre eram vistos como áreas onde a vida se protege, mas também onde se endurece quando precisa resistir por muito tempo. Aplicar óleo de rícino nessas regiões não era um ato estético, mas um gesto consciente de amolecimento, quase como dizer ao corpo: você não precisa mais ficar em alerta. O número 7 também não era escolhido ao acaso. Para as tradições antigas, 7 dias não eram apenas tempo, mas um ciclo completo de adaptação. Acreditava-se que o corpo precisa de repetição para confiar. Um gesto isolado pode iniciar algo, mas é a repetição que faz isso se integrar de verdade. Por isso, muitos rituais antigos duravam 7 dias seguidos. Não para forçar resultados, mas para permitir que o sistema interno saísse do estado de alerta e entrasse no estado de receptividade. A partir dessa visão, o óleo de rícino não age como algo externo que tenta corrigir o corpo. Ele funciona como uma mensagem constante. Cada aplicação à noite envia o mesmo sinal: calma, acolhimento, cuidado sem pressa. Um corpo acostumado a reagir a estímulos agressivos, barulho, urgência, tensão, começa pouco a pouco a responder a algo diferente. Toque lento, pressão suave, calor estável. As tradições antigas sabiam que quando o corpo baixa a defesa, não é só o tecido que relaxa. A respiração se aprofunda, o descanso fica mais pesado e a mente se aquieta. O óleo não faz a mudança sozinho. A mudança acontece porque o ritual cria um ambiente interno seguro. E em um ambiente seguro, o corpo se lembra de como soltar. Por isso, esse ritual nunca foi visto como algo isolado, mas como parte de uma atitude mais ampla. Menos luta contra o corpo e mais cooperação com ele. O óleo de rícino sempre foi apenas uma ferramenta dentro de uma sabedoria maior. A certeza de que o que é profundo não se força, se acompanha. Quando você pratica rituais como esse, algo além do corpo começa a mudar. A vibração interna se eleva, o campo pessoal se organiza e isso naturalmente faz com que a vida responda melhor. Muitas pessoas começam a perceber mais vitalidade, encontros mais alinhados, oportunidades surgindo de forma inesperada. Ainda assim, mesmo com a vibração mais alta, podem existir bloqueios antigos que impedem a abundância de fluir por completo, seja no dinheiro, nos relacionamentos ou na energia diária. É justamente para isso que existe o livro Seu Eu Superior. Ele não é um livro comum, nem apenas espiritual. É um manual prático de conhecimento antigo que ensina, passo a passo, como remover esses bloqueios internos e alinhar corpo, mente e consciência para que a abundância comece a fluir de forma natural em todas as áreas da vida. Lá você encontra outras técnicas ancestrais muito mais profundas do que as vistas aqui, para fortalecer sua vitalidade, abrir caminhos e criar uma base interna sólida para atrair aquilo que deseja. O seu eu superior está disponível no primeiro comentário fixado abaixo do vídeo. Basta descer a tela, acessar o material e começar. Muitas pessoas relatam mudanças claras em poucos dias. Mais energia, mais clareza, mais harmonia e até dinheiro inesperado surgindo quando o alinhamento acontece de dentro para fora. O verdadeiro efeito do ritual do óleo de rícino não aparece como um evento dramático, nem como um sinal imediato. Ele surge de forma muito mais sutil, como uma mudança no diálogo interno do corpo. Nos primeiros dias, nada espetacular acontece, e justamente aí está a chave. O corpo começa a sair da lógica do esforço e entra na lógica da escuta. Quando você aplica o óleo com constância,
sem expectativa e sem pressa, o sistema interno recebe uma mensagem totalmente diferente da habitual. Não é preciso se defender, não é preciso reagir, não é preciso manter tensão para sobreviver. O óleo de rícino, por sua densidade e textura lenta, cria uma sensação de peso morno sobre a pele. Esse peso não pressiona, ele repousa. E quando algo repousa sobre o corpo de forma repetida, noite após noite, o sistema nervoso começa a entender que pode soltar camadas profundas de tensão que normalmente não se liberam com alongamentos nem com força de vontade. A mudança não acontece na superfície, mas nos tecidos que passaram anos em estado de alerta. Nos primeiros dias do ritual, muitas pessoas percebem pequenos ajustes quase imperceptíveis. A respiração fica mais profunda sem esforço. O abdômen deixa de ficar constantemente contraído. O corpo parece mais presente ao deitar. Não é um relaxamento forçado. É um relaxamento que surge sozinho, como consequência de se sentir sustentado. Quando o corpo se sente sustentado, ele para de antecipar perigo. Esse é o ponto mais importante dessa etapa. O ritual não age diretamente sobre um sintoma, mas sobre o estado interno que mantém os sintomas ativos. O corpo humano não guarda tensão por acaso. Ele guarda tensão porque aprendeu que isso era necessário. O óleo de rícino, usado de forma ritual, não briga com essa memória. Ele a acompanha até que ela deixe de ser necessária. Com o passar dos dias, o corpo começa a reorganizar seus ritmos. O descanso noturno se torna mais profundo. Não porque você dorme mais horas, mas porque o corpo deixa de ficar em estado de vigilância durante a noite. Muitas pessoas vivem com um sono superficial sem perceber, porque o corpo nunca relaxa por completo. O ritual repetido por 7 dias ensina ao organismo que a noite volta a ser um espaço seguro. Nessa fase, também muda a relação com as sensações do corpo. Surge uma percepção maior do ventre, da região lombar, do centro do corpo, não como dor, mas como presença. O corpo começa a ser habitado por dentro, e essa sensação de habitar o próprio corpo é essencial, porque um corpo que não é sentido tende a se endurecer. Um corpo que é sentido aprende a se regular. Nada disso acontece por imposição. Acontece porque o ritual cria uma constância silenciosa. Todas as noites, o mesmo gesto, o mesmo contato, a mesma lentidão. O corpo reconhece o padrão e pouco a pouco começa a responder. Não com pressa, mas com inteligência. Esse é apenas o começo da mudança. Ainda não é uma transformação visível, e sim um reordenamento interno. E todo reordenamento verdadeiro começa assim, sem barulho, sem promessas exageradas, mas com uma profundidade que, depois de iniciada, não volta atrás. A partir do 4º ou 5º dia, o ritual com o óleo de rícino deixa de parecer algo externo e começa a ser integrado como uma linguagem interna do corpo. Já não é apenas passar óleo, é entrar em um estado. O corpo reconhece o gesto antes mesmo de ele acontecer. Ao chegar à noite, algo interno desacelera de forma automática, como se o organismo soubesse que está se aproximando um momento de descarga e reorganização profunda. Nessa fase, a mudança fica mais clara, mesmo continuando silenciosa. Muitas pessoas percebem que desconfortos antigos começam a se mover. Eles nem sempre desaparecem na hora, mas deixam de ficar presos. A rigidez se torna mais flexível. Regiões que antes pareciam adormecidas começam a enviar sinais suaves. Sensações de calor, pulsação e expansão podem surgir. Não é dor, é circulação. É o corpo lembrando como se mover por dentro sem esforço. O óleo de rícino atua aqui como um mediador entre camadas. Ele não toca apenas a pele, toca a memória do corpo. O corpo guarda histórias nos tecidos profundos, especialmente no abdômen.
na região lombar e no eixo central. São memórias de tensão, controle e proteção. O ritual noturno não força essas memórias a sair. Ele as convida a relaxar. E quando algo relaxa sem ser empurrado, o sistema não entra em resistência. Durante esses dias também acontece uma mudança emocional sutil. Não surgem grandes explosões emocionais, mas aparece um alívio difícil de explicar. A mente acorda mais leve. As reações emocionais perdem intensidade, não porque a pessoa se controla mais, mas porque o corpo já não sustenta o mesmo nível de tensão de base. Quando o corpo se regula, a mente acompanha. Outro ponto importante dessa fase é a integração. O corpo começa a unir regiões que antes funcionavam separadas. O centro do corpo, ventre, lombar e pelve, passa a ser sentido como um único território e não como partes isoladas. Essa integração é essencial, porque um corpo fragmentado se cansa rápido e envelhece sob tensão. Um corpo integrado distribui melhor a energia e se regenera com mais facilidade. Ao se aproximar do 7º dia, muitas pessoas descrevem uma sensação especial. O corpo parece mais macio por dentro, mas ao mesmo tempo mais estável. Não é fraqueza, é elasticidade interna. É a diferença entre rigidez e sustentação. O ritual não retira a estrutura. Ele muda a forma como essa estrutura se mantém. Nesse ponto, surge uma compreensão profunda. A mudança não aconteceu porque você fez algo intenso, mas porque parou de interferir. O corpo não precisava ser forçado, corrigido ou exigido. Ele só precisava de um espaço constante onde pudesse se reorganizar sem medo. O óleo de rícino foi o meio. A constância foi a mensagem. A noite foi o momento. Essa etapa marca o verdadeiro coração do ritual. Não é uma técnica para consertar o corpo, mas uma prática para devolver a ele sua inteligência original. E quando o corpo se lembra de como se autorregular, muitas coisas começam a mudar sem que você precise correr atrás. O ritual não termina aqui, mas, a partir desse ponto, o corpo já não volta ao estado anterior. Algo foi reorganizado. Algo aprendeu que pode relaxar, e isso, depois de aprendido, não se perde. O verdadeiro poder do ritual do óleo de rícino não está apenas no que acontece durante esses 7 dias, mas em como ele transforma sua relação com o corpo a longo prazo. Por isso, o conselho mais importante é não transformar o ritual em uma obrigação rígida. Esse trabalho funciona porque é suave, repetitivo e respeitoso. No momento em que você força, ele perde sua linguagem original. O corpo não se cura sob ordens. Ele se cura quando sente coerência e segurança. O primeiro conselho é manter a simplicidade. Não acrescente passos desnecessários. Não tente potencializar o ritual com mais estímulos. O óleo, o contato e o silêncio são suficientes. O corpo entende mensagens simples. Na verdade, quanto mais simples a prática, mais profundo é o efeito, porque ela não ativa a mente analítica nem o controle excessivo. O segundo conselho é respeitar o momento do dia. A noite não é por acaso. É nesse momento que o corpo baixa a guarda, que o sistema nervoso entra em modo restaurativo e que a energia deixa de se projetar para fora. Se em algum dia você não conseguir fazer à noite, não se culpe, mas entenda que o verdadeiro poder do ritual acontece quando ele está ligado ao descanso e não à atividade. Outro ponto essencial é ouvir os sinais do corpo sem tentar interpretá-los demais. Sensações como calor, peso, sono profundo, sonhos mais vivos ou até emoções suaves que surgem não precisam de explicação imediata. O corpo trabalha por camadas. Quando você tenta entender tudo racionalmente, a energia sobe para a cabeça. Este ritual faz o caminho inverso. Ele leva a energia para o centro.
Deixe o corpo trabalhar nessa linguagem. Um conselho importante é não misturar esse processo com autoexigência. Se em um dia você não sentir nada especial, isso não significa que não esteja funcionando. Muitos dos ajustes mais profundos acontecem abaixo do nível da consciência. O corpo se reorganiza antes que a mente perceba. Confie nos processos lentos. São eles que deixam marcas reais. Também é importante observar como o seu dia muda e não apenas a sua noite. Perceba seu nível de reatividade, sua respiração, a forma como você caminha, senta ou fala. O ritual começa no abdômen, mas seus efeitos aparecem na postura, na calma ao se expressar e na forma como você habita o próprio corpo. Esse é um sinal claro de que algo foi integrado. Por fim, lembre-se disto. Você não precisa fazer esse ritual para sempre. 7 dias são uma porta, não uma obrigação. Você pode voltar a ele sempre que sentir que o corpo está mais rígido, quando a tensão se acumular ou quando perceber que se afastou do seu centro. O ritual existe como um lembrete, não como dependência. A verdadeira lição desse processo é simples e profunda. Seu corpo não está quebrado e não precisa ser dominado. Ele só precisa de espaços regulares onde possa relaxar sem medo. Quando você aprende a oferecer esses espaços, a vida começa a fluir com menos resistência e mais clareza. Isso não é algo passageiro. É uma nova forma de se viver no próprio corpo. O ritual do óleo de rícino não é uma moda, nem uma técnica milagrosa, nem uma solução rápida. Ele é algo mais profundo e, por isso mesmo, mais poderoso. É uma conversa silenciosa com o seu sistema interno. Durante 7 dias você não força, não corrige e não exige. Você apenas oferece presença, constância e contato consciente, e isso muda tudo para o corpo. Ao longo desse caminho fica claro que o efeito real do ritual não acontece de forma dramática ou imediata. Ele acontece em etapas. Primeiro, o corpo relaxa. Depois, a respiração se aprofunda sem esforço. Em seguida, o sono se torna mais reparador. E só então, quase sem perceber, surge uma sensação de maior estabilidade interna, como se algo tivesse finalmente se encaixado. Esse é o mudança silenciosa de que falam as tradições antigas. Quando o corpo sai do estado constante de defesa, ele começa a se reorganizar sozinho. Esse ritual não luta contra o corpo, ele coopera com ele. Não tenta eliminar sintomas, mas devolver ao sistema a sensação de segurança necessária para que o equilíbrio natural seja ativado. Por isso, sua linguagem não é agressiva nem química. É lenta, repetitiva e profundamente reguladora. O óleo em si não faz nada mágico. É o gesto constante que lembra ao corpo que ele pode relaxar. Talvez o mais importante que esse ritual ensine não seja o que acontece durante os 7 dias, mas o que você entende depois. Muitas das tensões que você carrega não vêm de fora, mas de anos vivendo desconectado do seu centro. Quando você retorna ao contato, quando baixa a energia da cabeça para o corpo, quando escuta sem interferir, algo essencial se restabelece. Não porque você forçou, mas porque deixou de atrapalhar. Se algo fica claro ao final, é isto. A cura profunda nem sempre parece um grande evento. Às vezes, ela se parece com um alívio calmo, uma respiração longa, um finalmente interno que não precisa de explicação. O ritual do óleo de rícino é uma porta para esse tipo de cura silenciosa, constante e real. Se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precise voltar a habitar o próprio corpo com mais calma e consciência. Cada gesto de presença se amplia quando é compartilhado. E para encerrar, lembre-se,
Seu corpo não pede soluções extraordinárias. Ele pede constância, contato e silêncio. Quando você oferece isso, ele sabe exatamente o que fazer. No fim, o que este ritual revela não é um segredo externo, mas algo que sempre esteve disponível. O corpo não pede fórmulas complexas nem intervenções agressivas. Ele responde quando encontra constância, presença e segurança. Ao longo desses dias, nada foi forçado, nada foi acelerado. Apenas se criou um espaço onde o sistema pôde lembrar como se autorregular. Esse é o verdadeiro fechamento do processo. Perceber que a transformação mais profunda não acontece quando você luta para mudar, mas quando deixa de interferir. A partir daqui, o corpo já não volta ao mesmo estado de tensão de antes, porque aprendeu que pode soltar. E esse aprendizado, uma vez integrado, se estende naturalmente para o modo como você dorme, respira, se move e vive. Não como um esforço, mas como uma nova forma silenciosa de equilíbrio.